Fernando, sou o professor Maurício Lima, estou aqui mais uma vez com você para lhe dar uma dica. Hoje eu quero conversar com você sobre cálculo de áreas. Vamos falar sobre cálculo de círculo, cálculo da área do círculo, cálculo da área do retângulo, do trapézio, e para isso a gente vai exercitar. Para você exercitar, eu quero que você entre neste site aqui e baixe o nosso material. Nosso material tem cerca de 8 a 9 questões para que você possa resolver, para que você possa observar as resoluções que estão ao final. Mas eu quero que você pegue principalmente para que você possa acompanhar. Antes de começar resolvendo questões, eu queria tapar uma lacuna que a gente deixou, falando de área de círculo. Para falar de área de círculo, eu quero lembrar para você o seguinte: área do círculo, área do setor circular e área da coroa circular. Ou seja, 3 elementos falando de círculo e 3 elementos que costumam cair bastante em nossas provas. Então eu quero te localizar nisso daqui. Olha para cá. Toda vez que eu pensar na área de um círculo, eu quero que você olhe para um círculo e pense que todo círculo ele tem uma medida que vai do centro até o meu círculo. Ou seja, essa medida eu vou chamar de raio. E a partir desse raio eu posso calcular o quê? A nossa área. Tá legal? Lembra da área sempre por uma formulazinha e nunca mais te esquece. Toda vez que eu vou calcular a área de um círculo ou a área de uma circunferência, eu quero que você pense assim, ó, πr ao quadrado. Πr ao quadrado. Um outro elemento muito importante nesse trabalho aqui é a gente pensar no comprimento do círculo. Só que lembra, para hoje eu preciso principalmente da área, mas eu não vou deixar de mostrar para você. Lembrando que se eu quiser calcular o comprimento dessa linha que forma o meu círculo, vai ser exatamente 2πr. Tá legal? Mas aqui, hoje eu quero que fique na sua cabeça que a área é π vezes o raio elevado ao quadrado. Tá, beleza? A partir daqui, a gente vai falar da área do setor circular e nós vamos falar da área da coroa circular. Beleza? Vem comigo? Olha lá. Se eu pensar num setor circular, olha para essa figura, observa que bem aqui eu tenho um ponto A, bem aqui eu tenho um ponto B. Observa que esses dois pontos, com o centro do meu círculo, eles formam uma região. Essa região é o que eu chamo de setor circular. Tá legal? Lembra, a ideia é sempre você partir de algo que você já estudou, algo que você já tem. Faça um link. Olha para cá. Se eu quisesse calcular a área todinha, toda, eu vou pensar em πr ao quadrado. Tá aqui, ó. πr ao quadrado. Só que lembra que toda a minha circunferência, ela vai ter quantos graus? 360 graus. Então, olha o que eu posso escrever. πr ao quadrado está para 360 graus. Só que eu não quero a área toda, eu quero a área só dessa região. E essa região aqui, ela tem um ângulo que eu chamei de quê? Alfa. Então, se eu quiser saber uma área alfa, essa minha área vai ser nada mais do que a área do meu setor circular. Você observa? Eu não te dei uma fórmula nova, eu te dei uma forma nova de pensar. Então, bora pensar a partir de regra de 3 para que a gente não venha decorar novas fórmulas e acrescentar cada vez mais coisas para a gente ter que decorar. Tá beleza? A área do setor circular eu utilizo uma pequena regra de 3. Agora, quando eu falar de área de coroa circular, eu quero que você pense assim, ó. A coroa, eu quero que você observe que aqui eu tenho 2 círculos. Eu tenho um círculo maior, que eu chamei o raio de Rzão, e tenho um círculo menor, que eu chamei o raio de Rzinho. Toda vez que eu pensar em coroa, eu quero que você pense nessa região aqui, ó, que está em branco para você aí. Essa região é o que eu chamo de coroa circular. E como é que eu faço para calcular essa área? Basta que eu pegue a área do maior menos a área do menor. Ou seja, é eu fazer πrzão ao quadrado menos πrzinho ao quadrado. Ou seja, a área do maior menos a área do menor. Em livros, se você for estudar, talvez você encontre essa fórmula aqui, ó, que a área da coroa circular vai ser πrzão menos rzinho ao quadrado. Só que não te esquece. Ei, olhou para isso daqui, eu quero que você pense que a área do maior menos a área do menor. Tranquilo? A partir daqui a gente vai para questões, para que a gente possa esquentar um pouquinho. Bora lá? Primeira questão para você é uma questão do Enem de 2019, questão 1. E eu quero que você pegue muito bem essa questão. Olha para cá. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas.
o formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 centímetros. E diâmetro, só lembrando para você, diâmetro é o dobro do raio. Quer dizer que se o meu diâmetro vale 40 centímetros, é porque o meu raio vale quanto? 20 centímetros, tá beleza? Ele continua dizendo pra gente que tangencia os lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é de 60 centímetros. Conforme ilustrado na figura, ele vai mostrar pra gente uma figura. E ele diz, use 3,14 como aproximação para π. Bora observar a figura que ele vai mostrar? Tá aqui, ó, a figura que ele mostrou pra gente. E agora eu vou para a perguntinha dele. Na pergunta dele ele diz, qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? 10 placas, beleza? Observa aqui, esse D, você lembra que ele deu na questão, ele disse que D é 40 centímetros. E esse H, ele também me forneceu, ele disse que esse H era 60 centímetros. Tá, beleza? Vamos para a resolução? Resolver esse item? Bora lá. Para a solução desse item, eu quero lembrar para você que aqui são 10 placas. O meu H vale quanto? 60 centímetros. E o meu Dzinho vale quanto? 40 centímetros. Tá, beleza? Vem comigo? Olha lá. Para pensar nessa medida aqui, ó, essa medida nós chamamos de quê? Raio. Se o meu diâmetro Dzão vale 40, é porque o meu raio é a metade. Se o meu raio é a metade, eu já sei que o raio vale quanto? 20 centímetros, tá beleza? Então observa, só que eu tenho esses 20 centímetros aqui, eu tenho 20 centímetros aqui também. Se eu pensar na vertical, eu também vou ter essa medida que vai valer quanto? 20 centímetros. Tá, beleza? Tranquilo? Eu quero que você enxergue isso, porque à medida que eu vou observando para a figura, essa parte de cima, você enxerga que ela é a metade de um círculo, ou seja, é um semicírculo. Tranquilo? E a parte de baixo é uma outra figura, só que é uma figura mais fácil de se trabalhar, porque ou essa parte de baixo, ou ela é um retângulo, ou ela é um quadrado. Lembrando que para ser quadrado, as duas medidas precisam ser o quê? Iguais. Tá, beleza? Então, bora lá. Primeira coisa que eu quero que você observe, essa medida aqui, ó, vai ser o mesmo Dzão, ou melhor, vai ser o mesmo Dzinho. E esse Dzinho pra gente mede quanto? 40 centímetros. Essa medida aqui, ó, eu quero que você entenda que a medida todinha valia quanto? H, que é quanto? 60. Só que desses 60, eu já tirei esse pedacinho aqui, ó. Eu já tirei quanto? 20. 60 menos 20 vai dar quanto? 40. Ou seja, essa medida aqui para mim vai dar quanto? 40. De posse disso, fica fácil você perceber que aqui embaixo eu estou diante de um quadrado. Por quê? Um dos lados é 40 e o outro lado também é 40. Beleza? Então pensa comigo. Para eu calcular a área da placa, basta que eu some a área do semicírculo mais a área do quadrado. A área do semicírculo mais a área do quadrado. Então, bora lá. Se eu pensar primeiramente, área da placa, área do semicírculo, metade de um círculo. Se a área do círculo é πr ao quadrado, a área do semicírculo é o quê? πr ao quadrado sobre 2. Então, observa. πr ao quadrado sobre 2. Mas vou somar com a área do quadrado, que aqui eu estou colocando base vezes a altura. Ei, Maurício, não aprendi dessa forma, não tem problema. Eu só quero que você entenda que a base vale quanto? 40. E a altura vale quanto? 40. Ou seja, vai ficar 40 vezes 40. É aquilo que você conhece como L ao quadrado. Beleza? Então, bora lá. Substituindo, π 3,14 vezes o raio. O meu raio vale quanto? 20 vezes 20 ao quadrado, tudo isso dividido por 2, mais área do quadrado, 40 vezes 40. Se você fizer essa continha, nós vamos chegar em 628 mais 1.600. Somando esses dois caras, vamos chegar em quanto? 2.228 centímetros quadrados. Isso é a área de uma placa. Lembrando que na questão ele quer saber a soma de quantas placas? 10 placas. Ou seja, se são 10 placas, basta que eu multiplique esse cara por 10. E quando eu multiplicar esse carinha aqui todinho por 10, eu vou chegar no seguinte resultado.
22.280 centímetros quadrados. Tranquilo? E essa alternativa vai estar exatamente lá na letra B. Letra B de bola. Beleza? Essa questão nós falamos de área de círculo e falamos também de área de quadrado. Tranquilo? Bora para mais uma? Bora esquentar um pouquinho mais com questões do Enem? Então bora lá. Essa questão aí na tua apostila, no teu material, é a questão de número 4 e ela é do Enem de 2015. Observa que todas as questões que eu vou trabalhar com você hoje são todas do Enem. Então bora lá. O esquema 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem a áreas restritivas. Ou seja, tá aqui ó, trapézio em cinza, que são os garrafões. Observa que tem uma base maior, tem uma base menor e tem uma altura. E ele continua na questão. Visando atender às orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação dos garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos, como mostra o esquema 2. Então aqui, o esquema antes era um trapézio, se você observar anteriormente você tinha a ideia de um trapézio, e agora teve que ser modificado, e agora virou um retângulo. E nesse retângulo você tem 580 de comprimento e 490 de largura, beleza? E ele continua dizendo para a gente o seguinte: após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a 1. O que foi que aconteceu? Aumentou? Diminuiu? O que foi que aconteceu? Observa que todas as alternativas, ou melhor, A, B e C, falam que houve um aumento. D e E falam que houve uma diminuição. Eu preciso fazer esses cálculos para chegar nessa resposta. Tá beleza? Vem comigo para a resolução. Para resolver esse item, eu separei as duas imagens para a gente trabalhar. Num primeiro momento, a ideia do garrafão ele era um trapézio. E falou em trapézio, falou em cálculo de áreas, eu quero que você lembre da seguinte fórmula. A área do trapézio vai ser base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Tranquilo? Lembrando que base maior é quanto? 600. Base menor é quanto? 360. Tudo isso multiplica quem? A altura dividido por 2. Vou substituir. 600 mais 360 vezes 580 dividido por 2. Faz a continha comigo. 600 mais 360, 960. 580 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar exatamente quanto? 960 vezes 290. Então observa aqui, quando eu fizer essa continha, eu vou chegar no seguinte resultado: 278.400 centímetros quadrados. Essa área vai ser a área do meu trapézio, beleza? Só que está faltando eu calcular a área do retângulo. Por quê? Saiu desse formato de um trapézio e agora precisou ser readequado. Ele foi adequado em um retângulo. E nesse retângulo, para eu calcular a área, basta que eu pense em base vezes a altura. E para calcular essa base vezes a altura, eu vou fazer 490 vezes 580. Está aqui, ó. 490 vezes 580. Fazendo essa continha, eu vou chegar em 284.200 centímetros cúbicos, ou melhor, quadrados, beleza? Observa aqui que saiu de 278.400 e foi para 284.200. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Para ser mais preciso, basta que eu pegue o valor maior e subtraia do valor menor. 284.200 menos 278.400. Fazendo essa continha com você, eu vou chegar que houve um aumento de quanto? 5.800 centímetros quadrados. E isso pra gente vai estar lá na alternativa letra A. Letra A de aprovado. Observa que aqui nós já resolvemos duas questõezinhas com você. Tranquilo? Observa que isso vai estar pra gente lá na alternativa de letra A. A de aprovados. Resolvemos com você duas questõezinhas bem interessantes. Vamos para mais uma? Nessa questão, é a questão que está de número 5 do seu material. E é uma questão do Enem, lá de 2012.
Eu quero que você preste bastante atenção nessa questão, porque ela é muito legal. Observa. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 metro, conforme a figura a seguir. Então isso daqui pra gente é um vitral, onde o lado do meu quadrado vale quanto? 1 metro. Aqui é 1 metro, 1 metro, 1 metro e 1 metro. Tranquilo? E ele continua dizendo pra gente lá o seguinte. Nessa figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado e os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Opa! Então ele me disse que o ponto A, B e C são pontos médios. Então A é o ponto médio, aqui, se aqui vale 1, é porque aqui vale meio e aqui vale meio. Se aqui vale 1, é porque aqui vale meio e aqui vale meio, ou seja, pontos médios do quadrado, ou seja, corta o quadrado no meio, tranquilo? E ele me diz que AP e AQ medem quanto? 1/4, ou seja, AP e quem mais? QC medem quanto? 1/4. E ele continua dizendo pra gente, para confeccionar um vitral, são usados 2 tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, que custa R$30 o metro quadrado. E outro para a parte mais clara, regiões ABPDA e BCDQB, que custa R$50 o metro quadrado. Só para que você entenda, parte mais escura, que ele chamou de parte sombreada, custa quanto? R$30 o metro quadrado. E a parte mais clara, tá aqui ó, parte mais clara, ele disse que custa quanto? R$50 o metro quadrado. Tranquilo? Bora para a pergunta dele? De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? Basicamente isso. Ele quer saber quanto você vai usar para pintar. Lembrando que a parte sombreada tem um preço e a parte mais clara tem outro preço. Ele quer saber quanto é que você vai pagar por uma janela dessa. Tá beleza? Bora para a solução desse item? Para solucionar esse item, eu separei para você que a área sombreada ela custa quanto? R$30 o metro quadrado. E a área mais clara custa quanto? R$50 o metro quadrado. Uma outra coisa também importante. O lado do meu quadrado, ou seja, o lado da janelinha aqui, vale quanto? 1 metro. E essas medidas AP e QC, tá aqui ó. AP, QC, medem quanto? 1/4. Tranquilo? Bora começar devagarzinho? Para a gente trabalhar essa ideia, eu quero primeiro calcular com você a área APB, ou seja, de um triângulo. Bora lá. APB. Você observa que na aula que a gente falou sobre área de triângulo, a fórmula só existe uma. Base vezes altura sobre 2. Não interessa a forma do triângulo. Se eu tiver como trabalhar com a base e com a altura, basta que eu faça base vezes altura dividido por 2. Tá legal? Então bora lá. Base vezes altura sobre 2. Olha para esse triângulo APB. Base. Quanto é essa base aqui? 1/4. Altura. A altura do meu triângulo, não sei se você consegue perceber, que aqui eu tenho a altura, ó, a altura dele. E a altura dele nada mais é do que a metade da altura da minha janela. Se tudo isso para mim vale 1, aqui vai valer quanto? Meio. Então observa, a base é 1/4, a altura é meio. Então vai ficar assim, ó, 1/4 vezes meio, tudo isso dividido por 2. Fazendo essa continha com você, eu vou chegar em 1/16 metros quadrados, tá ok? Só para que você não se complique. 1/4 vezes 1/2 vai dar 1/8. Aí você faz aquela historinha, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que você vai chegar no resultado que é 1/16. Tá legal? 1/16 metros quadrados. Só que observa uma coisa, o que a gente calculou agora foi só esta linha aqui, ó, esta área. Só que será que na parte branca eu só tenho uma dessa? Não, eu tenho 1, 2, 3, 4. Ou seja, para eu calcular essas áreas, basta que eu pense que a área clara é 4 vezes a área de um triângulo. Ou seja, 4 vezes 1/16. Então eu posso dizer que a minha área clara vai ser 4 vezes 1/16, que vai ser igual a quanto? 1/4 metro quadrado. Tá legal?
1/4 de metro quadrado. Beleza? Área clara. Para pensar agora na área escura, você concorda comigo que a área sombreada vai ser eu pegar a área total da janela, subtraindo, tirando essa área clara? Sim ou não? Sim, né? A área total, 1 vezes 1, ou seja, 1 metro quadrado. 1 menos a área clara. A área clara que a gente calculou que é 1 sobre 4. 1 menos 1/4. Fazendo essa continha com você, nós vamos chegar em 3/4 de metro quadrado. Ou seja, essa área sombreada vai ser 3/4 de metro quadrado. Observa que nós calculamos as duas áreas que a gente queria. Nós calculamos a área que é mais clara e nós calculamos agora a área que é sombreada. Então, para a gente calcular agora o custo da minha janela, basta que eu pense assim, ó, área clara, 1/4, área sombreada, 3/4. Lembrando que para a área clara eu pago R$50 o metro quadrado e para a área sombreada eu pago quanto? R$30 o metro quadrado. Faz a continha comigo aqui do lado. Gasto que eu vou ter com a área clara, basta que eu multiplique 1/4 vezes 50. Isso pra gente vai dar R$12,50. Tá legal? Gasto com a área sombreada, basta que eu calcule o quê? 3/4. 3/4 de quanto? R$30. Quando eu fizer 3/4 de R$30, eu vou chegar em quanto? R$22,50. Fazendo essa soma, 12,50 mais 22,50, nós vamos chegar no gasto total. E esse gasto total vai ser de quanto? R$35. Ou seja, R$35 é a minha resposta. Que está lá na alternativa para você. Qual é a alternativa? Letra B. Letra B de bola. Tranquilo? Mais uma questão bem interessante para a gente estar trabalhando, para que a gente entenda como é que o Enem traz para a gente. Observa que dentro das competências e habilidades do Enem, ele quer trazer essa ideia da matemática do cotidiano para cá. Ou seja, esquece aquela história de livro, esquece aquela história que o livro traz coisas mirabolantes. Não. Pensa que o livro vai trazer coisas do seu dia a dia. Ele vai trazer uma janela, ele vai trazer um ginásio de esporte, ele vai trazer alguma coisa para o seu dia a dia. E você vai ter que saber trabalhar com isso. E para isso, a gente está aqui para te ajudar. Bora para mais uma? Essa questão, ela é a questão de 2017 do Enem. E ela está no seu material com o número de 3. Observa. Um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir 4 taças de espumante, que precisam ser dispostas em uma única fileira, paralela ao lado maior da bandeja, e com suas bases totalmente apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das taças são círculos de raio 4 cm e 5 cm. Só para que você entenda, olha essa parte de baixo, ela é um círculo, onde o raio vale quanto? 4 cm. A parte de cima vai ser uma borda maior, e essa parte de cima vai ser um círculo maior, que vai ser de quanto? 5 centímetros. Ou seja, aumenta em 1 centímetro o raio dele. Tá legal? Então observa aqui. A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima em centímetro quadrado igual a... O que ele quer dizer? Ele vai botar exatamente 4 taças em cima de uma bandeja retangular. Só que ele quer saber a área dessa bandeja. E para calcular essa área, eu vou para a solução desse item. Observa aqui uma coisa. Vou pegar a primeira base. Se eu pegar essa parte de baixo aqui, te pergunto, eu posso pegar para organizar as taças? Eu posso botar assim, depois eu boto outra taça assim? Pode? Não, né? Por que não? Porque lembra que a parte de cima, ela é a maior. Então eu preciso dar esse distanciamento, eu preciso dar esse espaçozinho. Então eu vou tirar ela aqui de perto, para que eu possa colocar aqui a borda dela. Ou seja, quando eu for pensar na borda desse cara, eu vou pensar dessa forma. Essa parte em amarelo é a parte de cima da taça, que ela é maior. Lembra que o círculo da base, ele tem 4 centímetros de raio, e o círculo da parte da borda dela, dessa parte aqui de cima, vai ter quanto? 5 centímetros. Tá, beleza? Então observa o que eu vou fazer. Vou pegar a parte da borda, parte de cima. Vou colocar uma do lado da outra. Botei as 4, tranquilo? Só que agora, aonde é que eu vou botar a minha bandeja? Será que a bandeja ela precisa ficar bem aqui assim? Não, ela só precisa pegar a parte de baixo, né? A parte de cima é só para as taças não se baterem.
mas a parte de baixo eu preciso criar uma base para ela. Então observa aqui, a parte de baixo eu vou botar este retângulo aqui para poder segurar as taças. Ele vai ficar seguro, bacana. A parte de cima eu só fiz mexer para que essa parte de cima da taça ela coubesse na minha bandeja sem problemas, sem uma derramar a outra, tá ok? Observa aqui, essa base de baixo, lembra que o raio vale 4? Se o raio vale 4, isso para mim é o diâmetro. Se é o diâmetro, ele vai valer quanto? 8 centímetros, tá ok? Só que lembra que eu vou ter 8 aqui, eu vou ter 8 aqui e vou ter 8 aqui. Ou seja, eu tenho 8, 8, 8 e 8. Outra coisa importante, se você observar, eu já coloquei para você aqui. Lembra que esse círculo maior, ele tem 1 centímetro a mais do que o menor? Se ele tem 1 a mais, então quer dizer que bem aqui é 1 e bem aqui é 1. Ou seja, vai ter quanto nesse espacinho? 2 centímetros. Tá legal? Só que eu tenho 2 aí, eu vou ter 2 aqui e vou ter 2 aqui. Ou seja, esse comprimento todinho é a soma de todos esses valores. Ou seja, 8 mais 8 mais 8 mais 8. Mais 2 mais 2 mais 2. Ou seja, 4 que multiplica 8. Quanto é 4 vezes 8? 32. 32 com 2, 4, 6. 32 com 6 vai dar quanto? 38. Ou seja, o comprimento da minha base vai ser quanto? 38. Maurício, e essa largura? Você observa que essa largura nada mais é do que o diâmetro da base das minhas taças? Então eu vou dizer que essa largura, ela vai valer exatamente quanto? 8 centímetros. Então eu vou ter um retângulo de 38 de comprimento com 8 de largura. Tá legal? E para calcular esse cara, para eu saber a área, basta que eu faça 38 vezes 8. E se eu fizer 38 vezes 8, eu vou chegar em 304 centímetros quadrados. E isso para a gente vai estar em qual alternativa? Olha aí para a gente. Alternativa letra C. Letra C de calouro. Tá, beleza? Mais uma questão interessante para que a gente pense, para que a gente entenda como é que o Enem traz nas nossas provas. Tá legal? Eu vou para mais uma com você. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medido 6 metros é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais, ou seja, além daquilo que já está pavimentado, ele tem mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para P. Tranquilo? Aí ele vem. A conclusão correta que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é a de que o material disponível em estoque, o que acontece? Será suficiente? Será suficiente? Será suficiente? Não será suficiente? Então ele vai colocar algumas informações para a gente. Só para que a gente entenda, lá atrás, ele fala primeiramente que ele tinha um diâmetro medido quanto? 6 metros. E ele aumentou mais quanto? Mais 8 metros. Ou seja, aumentou em 8 metros. Só para que a gente entenda na hora de fazer a solução. Para solucionar essa questão, eu quero trazer você para cá. Olha para essa tela. Eu tenho a primeira área, que tinha um diâmetro de quanto? 6 metros. Depois ele precisou aumentar em 8 metros, ou seja, ele botou uma circunferência maior. E esse aumento foi de 8 metros, 6 com 8 vai dar quanto? 14 metros. Tranquilo? E ele quer saber se a área que ele tem na 100 metros quadrados. Se essa área vai ser suficiente para pavimentar o restante. Você concorda que o que ele vai pavimentar é essa parte de fora, já que a parte de dentro já está pavimentada? E essa parte de fora, nós já estudamos nessa aula de hoje, eu chamo de quê? Coroa circular, tá legal? Coroa circular. E para calcular essa coroa, basta que eu pegue a área do maior menos a área do menor. Fazendo a continha, só para que você observe, se aqui o diâmetro vale 14, é porque o raio vale quanto? 7. Se aqui o diâmetro vale 6, é porque o raio vale quanto? 3. Pronto.
Só substituir. Substituindo esse cara, fazendo a continha, 7 ao quadrado vai dar 49. 3 vezes 49 vai dar 147. 3 ao quadrado vai dar 9. 3 vezes 9 vai dar 27. Ajustando, eu vou chegar que a área da minha coroa vai ser de 120 metros quadrados. Você lembra na questão? O cara tem quanto? 100 metros quadrados. E ele precisa pavimentar quanto? 120. Te pergunto, vai ser suficiente, sim ou não? Não. Por quê? Por que não vai ser suficiente? Não vai ser suficiente, pois a área que ele vai precisar pavimentar é de exatamente quanto? 120 metros quadrados. Isso pra gente tá lá na alternativa de letra E. Letra E de escola. Beleza? Tranquilo? Vamos para a última, para a gente finalizar bacana. Uma pessoa possui um terreno em forma de pentágono, como ilustrado na figura. Sabe-se que a diagonal AD mede 50 metros e é paralela ao lado BC, que mede 29. A distância do ponto B a AD é de 8 metros e a distância do ponto E a AD é de 20 metros. A área em metro quadrado deste terreno é igual a... Primeira coisa que você pensa, Maurício, eu não conheço uma fórmula para calcular a área de um pentágono. Eu também não conheço. Então bora trabalhar junto? Bora chegar num raciocínio legal? Vem para a solução do item? Para solucionar esse item, eu deixei essa primeira parte do texto só para a gente colher algumas informações. Primeira informação, diagonal AD mede quanto? 50. AD vai medir quanto? 50. AD, 50. Tá aqui, ó. Depois, é paralela ao lado BC, que mede 29. BC mede quanto? 29. E ele continua dizendo, a distância do ponto B a D, ou seja, do ponto B até a D. Essa distância, ele fala pra gente que é de quanto? 8 metros. E ele fala que a distância do ponto E a D é de 20 metros. Ponto E até a D vai ser de quanto? 20 metros. Isso daqui são só informações que eu tirei da questão. E para resolver essa questão, vou trazer com as informações, eu quero que você enxergue. Não existe uma fórmula para eu jogar tudo isso daqui e chegar no resultado. Mas se eu pensar nessa parte de cima, você consegue enxergar um trapézio em cima? Sim ou não? Sim. Se você olhar para a parte de baixo, você consegue enxergar um triângulo na parte de baixo? Sim. Eu sei calcular de trapézio? Sei. Sei calcular de triângulo? Sei. Bora lá? Para calcular do trapézio, base maior mais base menor, que multiplica a altura sobre 2. Vou só substituir. Base maior, 50. Base menor, 29. Altura, 8. Tudo isso sobre... Ajustando essa continha, eu vou chegar aqui. 50 mais 29 vai dar quanto? 79. 8 por 2 vai dar quanto? 4. Fazendo a continha, 79 vezes 4 vai dar quanto? 316. Beleza? Isso vai ser a área do meu trapézio. Agora eu preciso calcular a área do triângulo. Para calcular a área do triângulo, lembrando que é base vezes a altura sobre 2. Quanto é a base do meu triângulo? 50. Quanto é a altura do meu triângulo? 20. Então vai ficar 50 vezes 20 sobre 2. Se você fizer essa continha, você vai encontrar uma área de quanto? 500. 500 metros quadrados. Tá legal? E para finalizar, se ele quer saber a área do pentágono, basta que eu some. Quando eu somar esses caras, eu vou chegar no seguinte resultado, que a área do meu pentágono vai ser 500 mais 316, que vai dar quanto? 816 metros quadrados. Isso para você estar lá na alternativa de letra C. Letra C de calor. Beleza? Galera, valeu!